Olha só, bom, vou resolver a questão 2 agora, tá? Que é aquela de oxidação da Estátua da Liberdade. Bom, para vocês que ficaram reclamando do meu desenho aí, bom, eu fiz esse aqui, eu pintei ele agora. Eu acho que ficou um pouco melhor que na lousa, né? Bom, então vamos lá. Tá dizendo o seguinte: a Estátua da Liberdade está no porto de Nova York e, portanto, um ambiente marinho. Ela consiste em uma estrutura de ferro sobre a qual estão revitadas placas de cobre que dão a forma à figura. Bom, a Estátua da Liberdade, a estrutura dela interna é feita de ferro, tá? Esses desenhos, esses traços, o acabamento, são placas de cobre rebitadas sobre a estrutura de ferro. Bom, como a gente viu na parte de oxidação, sabemos que o oxigênio junto com a água oxida também os metais, no caso o cobre aqui da Estátua da Liberdade, por isso que tem essa coloração meio esverdeada, tá? E a presença de sal, por estar no mar, acelera esse processo, porque o sal ele conduz eletricidade. Bom, então existem duas questões aí. Qual é o efeito do ambiente marinho sobre as placas de cobre? Explique utilizando equações químicas. Tá, então sabemos que o ambiente marinho ele oxida o cobre, mas como eu vou trabalhar essa parte em equação química? Bom, a lista de exercício está fornecendo aqui para vocês três semi-reações, mas não está especificando se é de redução ou oxidação. Então aqui, ó, o elétron está do lado esquerdo, ou seja, está recebendo elétron. Se está recebendo elétron, logo é de redução. Então eu tenho do ferro que é 0,41, do cobre mais 0,34 e a reação da água com oxigênio mais 0,40. Bom, como quer saber a ação do meio agindo na estátua, principalmente a parte externa que é feita de cobre, eu vou analisar somente esses dois, ok? O cobre e a água junto com o oxigênio. Se você observar, quem é mais nobre e quem é menos nobre aqui. Esse é mais 0,34 e a água com oxigênio é mais 0,40. Ou seja, a água é mais nobre. E sempre quando for o mais nobre, ou seja, o número maior de potencial de redução, o menor vai oxidar. O que é oxidar? Oxidar é você inverter a fórmula, né? Se ele está virando cobre sólido ou metálico, ele vai inverter a situação. O cobre sólido vai se transformar em íon. Então, vamos lá. Bom, então eu sei que a água, junto com o oxigênio, vai reduzir. Então eu mantenho meu potencial de redução. Deixa eu trocar de caneta pela maior aqui. Mais 2H2O. Mais 4 elétrons. Se transforma em 4 hidroxilas. O potencial é mais 0,4 ou 0,40 volt. Bom, sei que o cobre vai oxidar, então teria que invertê-lo. Então vou começar pelo cobre metálico ou sólido, né? Se transformando em íon cobre mais 2 elétrons. O potencial é, no caso como eu já inverti, menos 0,34 volt. Ok, então vamos lá. Vou para a minha equação global. Os elétrons estão em posições opostas, ou seja, está correta a minha questão. Porém, eu tenho uma divergência. Enquanto eu estou trabalhando com 4 elétrons aqui, do oxigênio com a água, o cobre ele só tem 2 elétrons. Bom, para eu conseguir fazer a equação global, eu tenho que igualar os elétrons, tá? Como que eu consigo igualar? Só multiplicar, no caso, o cobre para ficar com o mesmo número da água com oxigênio. Então, como que eu faço? Multiplico tudo por 2, exceto o meu potencial. Eu não multiplico tensão, ok? Eu multiplico apenas corrente. Nesse caso, para aumentar, teria que ser uma bateria. Se eu estou multiplicando por 2, eu acabo multiplicando tudo. O cobre sólido, o cobre íon, e no caso, ficarei com 4 elétrons. Tudo bem? Bom, os elétrons agora estão em iguais quantidades. Então, vamos lá. 4 com 4 elétrons, anulo e vou para a minha equação global.
Tudo que tiver do lado esquerdo da seta, eu colocarei junto. E tudo que estiver do lado direito da seta, colocarei também tudo junto. Então, do lado esquerdo ali eu tenho O2 mais 2H2O, que estava já na minha fórmula. E aqui eu multipliquei por 2 o cobre sólido, o cobre metálico. Então, 2 cobre metálico ou sólido. As minhas substâncias do lado esquerdo foram todas. Agora eu vou para o lado direito. Eu tenho 4OH- mais 2CO2 e 1 cobre. Ok? Bom, essa é a minha equação global. Porém, está perguntando também sobre o DDP, que é a diferença de potenciais. Mais 0,40 menos 0,34, DDP será igual a mais 0,06 volt, ok? Esse é meu DDP, essa é minha equação global. Então, a questão A, respondi todas. Agora vamos para a B. A B está dizendo o seguinte: por que não foi uma boa ideia ter cobre em contato com ferro? Justifique. Bom, essa questão era só para você justificar, não precisa nem fazer equação global. Então, só vamos raciocinar um pouco. Eu sei que o cobre ele é mais nobre do que o ferro em potencial de redução. Logo, será o cobre que vai reduzir, enquanto o ferro vai oxidar. Se eles estão em contato, principalmente em um ambiente onde tem sal, substâncias que conduzem a eletricidade, só ocorrerá uma oxirredução entre eles. Então a água com oxigênio oxidará o cobre, enquanto o cobre oxidará o ferro. Bom, então vamos lá. Bom, o cobre possui potencial de redução maior. Logo, o cobre reduzirá enquanto o ferro sofrerá oxidação. Após esse processo de oxirredução, a estrutura ficará comprometida. Ok? Então, como que eu consigo melhorar essa situação aí da Estátua da Liberdade? Colocando, repondo, né, o ferro oxidado por ferro metálico e principalmente metais de sacrifício, aqueles metais que têm um potencial menor no caso do que o ferro. Então, é como se fosse um efeito dominó, um vai oxidando o outro e assim o metal de sacrifício ele é útil para salvar a estrutura, a Estátua da Liberdade, ok? Gente, exercício 2 finalizado. Bom, e para vocês aí, ó, deixe meu desenho, ok? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.